Sabe aquela sensação de que existe algo mais? Algo que a gente não consegue captar no dia a dia? Aquela magia sutil que parece escapar pelos dedos? Pois é, hoje eu quero te convidar para um mergulho profundo nesse universo. Imagine por um instante, você está em casa tranquilamente e seu gato, aquele serzinho que divide seu espaço e seu coração, de repente fica com os olhos fixos em um ponto, orelhas em alerta, como se visse algo que você jamais notaria. O que será que ele está percebendo? Será que eles enxergam cores que nossos olhos simplesmente ignoram? Como se o mundo fosse apresentado em um filtro diferente, um espectro mais amplo e vibrante do que o nosso? Aquela luz que entra pela janela, para ele, talvez seja um arco-íris particular, uma sinfonia visual que nos é negada. É fascinante pensar que, bem diante de nós, pulsa um mundo de sensações que apenas essas criaturas tão especiais conseguem decifrar. E não para por aí. Pense nas vibrações. Nossos gatos, com aquela agilidade e atenção que nos encantam, parecem sentir as coisas antes mesmo que elas aconteçam. Aquela pequena trepidação no chão, o som quase inaudível de algo se movendo do outro lado da rua, ou até mesmo o estado de espírito de quem está por perto, tudo isso parece ser captado por eles de uma forma que transcende a nossa compreensão. É como se tivessem antenas invisíveis, captando as ondas sutis que compõem a realidade ao nosso redor, interpretando um código secreto do ambiente. E quando eles se aproximam com aquele roçar nas pernas, um miado suave ou um simples piscar de olhos, o que eles realmente querem nos dizer? Será que cada movimento, cada nuance vocal é uma mensagem complexa, uma declaração de afeto ou um alerta que estamos perdendo por falta de sintonia? É como abrir uma janela para uma dimensão paralela, onde os detalhes que nos passam despercebidos são o centro das atenções. Pense naquela curiosidade que bate forte quando você vê seu pet observando nada com tanta atenção. Essa percepção aguçada, essa capacidade de interagir com um mundo que nós mal vislumbramos, transforma a convivência com eles em uma descoberta constante. Eles nos convidam, sem saber, a expandir nossos próprios sentidos, a tentar compreender a linguagem silenciosa que se manifesta em cada gesto, em cada olhar atento. Essa jornada que vamos fazer juntos promete desvendar esses mistérios, revelando um universo de detalhes que até então passavam despercebidos. Prepare-se para uma experiência sensorial que vai mudar para sempre a forma como você olha para o seu companheiro felino e, quem sabe, até para o mundo ao seu redor. Vamos desvendar a magia por trás dos olhos penetrantes, dos ouvidos que se movem independentemente e daquele faro que capta cheiros e informações que sequer imaginamos existir. É uma oportunidade única de aprender a ler o seu gato em um nível mais profundo, de entender as nuances que compõem a rica tapeçaria da sua percepção. Acredite, a vida com eles é ainda mais extraordinária do que imaginamos, e hoje vamos começar a desvendar essa maravilha. Sabe aquela hora que seu gatinho senta, te olha com aqueles olhos enormes e parece que ele está te contando o universo inteiro em um único piscar? E a gente fica aqui tentando decifrar, imaginando que tem tanto mais acontecendo ali que vai além do que nossos olhos conseguem captar? Pois é, já parou para pensar que existe um mundo inteirinho pulsando bem aqui, ao nosso lado, mas que é invisível para nós? Um espectro de cores e sons que só eles, nossos companheiros felinos, conseguem de verdade enxergar e ouvir. Como será que eles percebem a luz? Será que aquela cor que pra gente é comum, pra eles é um show de tons e matizes que a gente nem imagina existir? E o que dizer dos sons? Aquelas vibrações mínimas no ar que para nós são silêncio absoluto, para eles podem ser uma conversa inteira. Eu me pergunto, será que eles sentem as energias do ambiente de um jeito que nós, humanos, perdemos com o tempo? Aquela sensibilidade sutil que parece antecipar uma mudança no tempo ou a chegada de alguém, mesmo antes de ouvirmos o carro lá longe? É quase como se tivessem um sexto sentido, ou talvez apenas os sentidos mais bem desenvolvidos que a natureza nos deu e nós, de certa forma, deixamos de lado.
E o que dizer da comunicação deles? Aquele ronronar que parece acalmar a alma, o miado que muda de tom dependendo do que querem, ou até mesmo aquela linguagem corporal, a cauda que se move, as orelhas que se arrepiam. Será que eles estão nos dizendo muito mais do que imaginamos? Será que cada movimento é uma palavra e cada som uma frase completa em uma língua secreta? Eu me pego pensando nisso todos os dias, quando vejo o meu gato em silêncio, em um estado de alerta silencioso, olhando para o nada com uma intensidade que me fascina. É um convite para que eu também me questione, para que eu me abra para essa possibilidade, a de que há uma realidade paralela, rica em detalhes e sensações, acessível apenas a eles. Essa curiosidade, essa vontade de entender o que se passa nesse universo particular deles é o que me move. E eu prometo a vocês que nessa jornada que vamos embarcar juntos, vamos desvendar muitos desses mistérios. Aquilo que hoje parece apenas um comportamento comum do seu pet pode se revelar uma comunicação complexa, uma percepção do mundo que vai te surpreender. Então, respire fundo e venha comigo. Prepare-se para ter a sua visão de mundo transformada, para olhar o seu gatinho e o ambiente ao redor com outros olhos, outros ouvidos e, quem sabe, até outro faro. Porque a verdade é que, enquanto vivemos nossas vidas agitadas, existe um universo de nuances, cores e sons invisíveis que eles, nossos felinos, decifram com maestria. E o que mais fascinante é que essa percepção aguçada, essa capacidade de captar o sutil, pode nos ensinar muito sobre nós mesmos e sobre o mundo em que vivemos. Mas o que ninguém esperava era descobrir a profundidade dessa comunicação e o quão mais ricos nossos lares podem ser quando aprendemos a ouvir o que nossos gatos têm a dizer. Sabe aquela sensação quando seu gato para tudo, os olhos fixos em um ponto no espaço e você fica se perguntando: o que diabos ele tá vendo? É um mistério que a gente ama, né? Porque, convenhamos, nossos amigos felinos parecem ter acesso a um universo que a gente simplesmente não capta. Já imaginou se eles enxergam um espectro de cores que para nós é invisível? Aquelas nuances de luz que refletem em uma parede ou que dançam no ar, para eles podem ser um espetáculo de tons vibrantes, um arco-íris particular que nossos olhos rejeitam. É como se eles usassem um filtro especial para a vida, onde cada feixe de luz conta uma história diferente. E não para por aí, a audição deles é algo de outro mundo. Pense naquele miado baixinho que você nem escuta, mas que para ele é um chamado. Eles captam frequências muito mais altas do que nós, e isso significa que o mundo para eles é muito mais barulhento, em um bom sentido. Eles podem ouvir um rato se mexendo atrás da parede ou a conversa de um pássaro do outro lado do quintal, tudo isso com uma clareza impressionante. Essa percepção aguçada dos sons é um dos segredos que os tornam tão bons caçadores, mas também nos mostra o quanto a nossa própria audição é limitada. A gente acha que o mundo está quieto, mas para eles é uma sinfonia constante de informações. E o que dizer daquela energia que eles parecem sentir? Aquele sexto sentido que nos deixa perplexos. Eles percebem as vibrações, as mudanças sutis no ar, a forma como nos sentimos antes mesmo de abrirmos a boca. É como se tivessem antenas invisíveis, captando o pulso do ambiente e as emoções das pessoas ao redor. Já viu um gato se aproximar de você quando está triste, te dar aquele olhar compreensivo ou um roçar carinhoso? Eles sabem, eles sentem. Essa conexão profunda que eles têm com o mundo é fascinante e nos convida a olhar para eles com ainda mais admiração, pois eles nos mostram que há mais no universo do que aquilo que apenas os nossos sentidos mais óbvios nos revelam. É uma porta para um mundo de sensações que mal começamos a desvendar. E sabe qual é a parte mais fascinante disso tudo?
É que essa sensibilidade felina não se limita só ao que eles veem e ouvem. Pense no olfato deles. Um faro que é, acreditem, mais de 10 vezes superior ao nosso. Eles conseguem distinguir uma infinidade de cheiros, captando até mesmo as feromonas que nós nem sequer percebemos e que são, na verdade, uma forma complexa de comunicação. É como se cada objeto, cada pessoa, cada cantinho da casa tivesse uma assinatura olfativa, uma história contada através de aromas que só eles conseguem ler. É por isso que eles se interessam tanto por um simples papelão ou pelo seu sapato que veio da rua. Não é só curiosidade, é uma investigação sensorial profunda, uma forma de absorver informações sobre o mundo. E essa riqueza de percepção, como ela se traduz na comunicação deles conosco? Aqueles movimentos sutis da cauda, a posição das orelhas, o piscar lento dos olhos, tudo isso é um idioma. Um miado pode significar uma saudação, uma exigência, um pedido de atenção ou até mesmo um desabafo. Quando eles se esfregam em você, não é só carinho, estão marcando território, compartilhando o cheiro deles com você, numa demonstração de pertencimento. E o ronronar? Ah, o ronronar! Acredita que muitas vezes eles ronronam para se acalmar, para aliviar a dor ou até mesmo para se curar. É uma frequência vibratória que tem um efeito terapêutico, tanto para eles quanto para nós. É uma linguagem de conforto e autossustentação que vai muito além do simples contentamento. Então, quando você vir seu gato relaxado, com os olhos semicerrados e um ronronar baixinho, lembre-se de tudo que ele está absorvendo daquele momento. Ele não está apenas sendo um gato, ele está vivenciando o mundo em uma escala sensorial que nós humanos só podemos imaginar. Ele está ouvindo os murmúrios da terra, sentindo as vibrações da sua presença, lendo as histórias que os cheiros contam. É uma redescoberta total daquela criaturinha que divide a sua casa e, mais do que isso, o seu espaço de percepção do universo. E o mais incrível é que eles nos convidam a fazer parte disso, a observar o mundo de uma perspectiva mais ampla, mais conectada. É como se eles fossem nossos guias para um mundo mais rico em detalhes, um mundo que sempre esteve ali, esperando para ser decifrado pelos nossos corações e mentes abertos. E se eu te dissesse que bem debaixo do nosso nariz existe uma dimensão paralela pulsando com cores e sons que só os nossos gatos conseguem decifrar? Parece coisa de ficção científica, né? Mas pense comigo, quantas vezes você já viu seu gato fixar o olhar em um ponto qualquer, com uma intensidade que te deixa pensando se ele não está vendo um fantasma ou algo do tipo? Pois é, essa curiosidade é o que vamos explorar hoje. Imagina só! Eles percebem o mundo de uma forma tão única, captando detalhes que nossos olhos nem sequer registram. Aquela luz que entra pela janela, por exemplo, para eles pode ser um espetáculo de tons e nuances que para nós é simplesmente invisível. Uma festa de cores escondida, sabe? E essa capacidade de captar o que nos escapa não é mágica, é biologia pura, uma adaptação incrível que faz deles serem tão especiais. Você vai se surpreender com o que eles realmente enxergam. Então, já se inscreve agora, porque o que você vai descobrir hoje vai mudar completamente a sua relação com o seu felino. Você já parou para pensar em como é o mundo para eles? Aquelas orelhinhas que se mexem sozinhas, captando sons que nós jamais ouviríamos? Ou aquela habilidade de sentir uma vibração no chão antes mesmo que a gente perceba? É como se eles tivessem um radar pessoal, constantemente monitorando o ambiente. E as mensagens que eles nos enviam? Aquele miado que muda de tom, a cauda que se expressa como um ponto de interrogação ou exclamação, tudo isso é uma linguagem riquíssima, uma conversa que travamos diariamente sem perceber a profundidade. Eles nos comunicam necessidades, sentimentos e até mesmo preocupações de uma forma que nós, muitas vezes, interpretamos superficialmente. Que tal comentar aí embaixo de onde você está assistindo esse vídeo? Quero saber de quais cantos do Brasil ou do mundo essa curiosidade está nos conectando. E no final do vídeo eu vou te revelar algo que muita gente nunca imaginou sobre como nossos gatos percebem o mundo. Algo que vai te fazer olhar para eles com outros olhos, literalmente.
Lembra do que falamos lá no começo sobre o espectro de cores invisível para nós? Pois é, essa é apenas a pontinha do iceberg. Eles navegam em um oceano de informações sensoriais que moldam suas vidas de maneiras que a gente mal arranha a superfície. Essa capacidade de captar o sutil, o oculto, é o que os torna tão fascinantes e, ao mesmo tempo, nos convida a expandir a nossa própria percepção. O que você acha que seu gato te diz quando te lambe? É mais que um carinho, é uma troca intensa de informações. Esse foi mais um Curiosidade com Rubinho, e se prepara porque o próximo vídeo vai te deixar de boca aberta.